Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia, eu gostaria de convidar você a refletir comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, verso de número 13, onde a palavra de Deus diz assim: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quero dar um título à nossa reflexão, e o título é A Recompensa da Perseverança. Jesus Cristo ele estava com seus discípulos e o Senhor Jesus estava prestes já a encerrar o seu ministério aqui na terra. E entre os muitos ensinamentos que o Senhor Jesus nos passou e passou aos seus discípulos, ele vai alertar quanto aos tempos do fim, tudo aquilo que aconteceria no futuro. Dado o dia, seus discípulos vão lhe perguntar quais seriam os sinais daquilo que haveria de acontecer. E Jesus vai, então, enumerar, vai falar de muitas coisas que haveriam de acontecer. O Senhor Jesus, ele começa, então, a mencionar que a primeira coisa que eles deveriam tomar cuidado é que ninguém os enganasse. Nós estamos vivendo um tempo em que há uma grande propagação de mentiras, de enganos, de notícias falsas, sejam elas vinculadas através das redes sociais, sejam através de programas de rádio e de televisão. A verdade é que constantemente mentiras são ditas e muitas vezes isso acaba por enganar a muitos. E Jesus, então, estava falando a seus discípulos que tomassem cuidado para que ninguém os enganasse quanto à pessoa de Jesus. Porque muitos iriam fazer uma propagação enganosa a respeito de Jesus Cristo. De alguns que viriam dizendo, eu sou o Cristo. E, de certa forma, Jesus vai alertar dizendo que enganarão a muitos. Mas quanto às coisas ruins que haveriam de acontecer, Jesus vai estar alertando a respeito de guerras, dos rumores das guerras, que as pessoas não tivessem medo, porque tais coisas precisariam acontecer. Contudo, ele deixa claro algo, que aquilo não era o fim. O Senhor vai alertar quanto à questão de que nação se levantaria contra nação, reino contra reino, haveriam fomes em vários lugares do planeta, o que de fato e evidentemente eu e você temos percebido que já estaria acontecendo. Ele vai, no entanto, comparar isso como se fosse o ciclo de um parto, onde isso era apenas considerado o início das dores, isso não era o fim. E o Senhor Jesus, ele vai falar a respeito de uma perseguição que muitos seriam condenados à morte. Hoje eu e você já podemos observar que antes dessa pandemia ocorrer na face do mundo, quantas pessoas têm sido mortas, assassinadas por conta da sua crença em Deus e levadas a mortes terríveis, cruéis, por conta de não negar a sua fé em Jesus Cristo. Jesus ele ainda alertou seus discípulos a respeito de que aqueles que o temem seriam odiados por muitas nações. E ele ainda vai dizer que muitas pessoas chegariam ao ponto de ficar escandalizados, de odiar uns aos outros, de trair. E nós temos vivido um tempo em que quantos escândalos têm vindo à tona, quantas pessoas têm traído as pessoas, quantas pessoas têm virado as costas para as pessoas, quantos falsos profetas têm se levantado também em meio a tudo isso, têm se aproveitado dessa situação. Então, Jesus ele vai fazer e deixar claro diante dos discípulos uma matemática que não falha. Ele vai dizer que pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E eu tenho, diante de tudo isso, um receio que o maior perigo que existe, muitas vezes não é aquele que é iminente, não é aquele que você consegue enxergar, que consegue ver, mas o que eu enxergo como o maior perigo é aquilo que as pessoas não têm enxergado, não têm visto, que é
a questão de que pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Isso acontece de uma forma natural e que muitas pessoas acabam não tendo essa percepção. Muitas pessoas que um dia tiveram amor, sem se dar conta agora, estão sendo parte daqueles que já não amam mais. Essas pessoas, sem ter notado, elas agora já fazem parte desse número crescente daqueles que já não são detentores do amor. E isso sim é algo que eu e você temos que estar alerta. Se por conta do aumento da iniquidade eu e você já não estamos agindo com o coração duro, já não amamos mais, porque o Senhor Jesus, ele vai nos falar que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que eu e você possamos refletir sobre essa necessidade de perseverar. Perseverar amando, perseverar na fé, perseverar numa postura diferente da maioria, mesmo em meio a todos esses acontecimentos. Que o Senhor Jesus Cristo, nesse dia, te leve a refletir sobre isso, a pensar sobre a importância de perseverar até o fim. E tenha absoluta certeza que é promessa de Jesus Cristo, que estes serão salvos. Eu desejo muito, no fundo do meu coração, que o Senhor Jesus esteja trazendo ao coração de você, da sua família, das pessoas que estão à sua volta, esse importante conceito de que é importante amar, que é importante perseverar até o fim, e você será salvo. Fique com Deus, tenha um bom dia, que o Senhor Jesus te abençoe com toda a sorte de bênçãos.